contra indicadores, não há como contrapor, só outro estudo, né? Não pode trabalhar no acho. Então, eu acredito que eu possa ter cumprido um papel que a academia tem de dívida com todas as pessoas que se propõem a ser estudadas, todas as pessoas que se propõem a ser sujeitos de pesquisa. Então, é isso que eu procurei fazer. Eu agradeço demais as conversas que eu tive naquele banquinho que ficava de madeira na porta do sindicato, a paciência que o Zé Adilson teve inúmeras vezes em me explicar várias coisas, né? Ao Cícero, ao Roselito, que são pessoas que eu conheço há alguns anos, as palavras do Raimundo. E eu desejo assim que vocês continuem lutando o bom combate, que eu acho que é isso que a classe trabalhadora precisa. Muito obrigada. Para a última homenagem, convidamos a posicionar-se aqui à frente para proceder à entrega o nosso presidente da Federação Nacional dos Estivadores, Wilton Barreto. O Wilton estará homenageando o diretor da Estiva do Pará, Roberto Correia. Antes de fazer a entrega do prêmio ao Roberto, eu gostaria só que eu cometi um lapso e gostaria de fazer essa reparação, que eu citei o nome de alguns, mas pedi aí, tem o Leones, o Robson, e se tiver mais algum outro companheiro diretor, eu quero agradecer todo o apoio recebido por eles, ajuda, e de todos os sindicatos de estivadores do Brasil. Meus sinceros agradecimentos a todos os senhores. Mas o Roberto Almir Correia, dirigente da Estiva de Belém do Pará, ex-diretor da Federação Nacional dos Estivadores, um homem de luta, um homem que nunca se furtou em ajudar a estiva do Brasil naquilo que ele conhece muito bem, conforme o companheiro Claudio colocou, era ele, e o outro era o saudoso companheiro Pereira Lira. E o Roberto, no início da nossa gestão, eu o procurei para que ele pudesse me ajudar nas questões previdenciárias. E nunca se furtou em todos os eventos que nós procuramos promover junto ao Ministério da Previdência, e até em comissões o Roberto sempre esteve presente. Esse companheiro de luta, esse companheiro que hoje faz parte de uma diretoria de Belém do Pará, eu considero como se continuasse à frente dessa parte, dessa matéria que ele tanto domina pela estiva do Brasil. Roberto, em nome do presidente Cícero Benedito Gonzaga e de toda a sua diretoria, companheiro Roselito, em nome da estiva do Brasil, essa singela homenagem que é do folclore daqui do Espírito Santo, nossos sinceros agradecimentos lhe entregamos essa mensagem. Roberto, parabéns, você merece. Me pegou de surpresa, eu estou muito emocionado. Mas, boa noite aos componentes da mesa, especialmente o presidente Cícero, da base de Vitória. Em nome da delegação dos estivadores do Pará, nós queremos se congratular com todos os estivadores do Brasil aqui presentes, os outros trabalhadores, as autoridades aqui presentes e representadas, e louvar o primeiro congresso. Em nome dos estivadores do Pará, presidente Cícero, nossos parabéns pela corajosa categoria que você preside de realizar esse congresso num momento difícil
em que os trabalhadores brasileiros passam. E, embora o eminente presidente Lula tenha dito que a crise chegaria no Brasil como uma marolinha, mas isso deve ter sido na indústria, no comércio, porque nos portos foi terrível, ainda está sendo terrível. Muito bem frisou aqui o presidente Wilton da Federação, que colocou aqui a situação do companheiro João de Maceió. Só para a gente ter uma ideia, até o mês de agosto, o companheiro João de Maceió recebeu apenas 5 navios com container. A safra do açúcar terminou em abril, então os companheiros de Alagoas, lá da base de Maceió, estão realmente numa situação muito difícil, a exemplo de demais trabalhadores portuários dos portos brasileiros. Talvez eu não seja merecedor dessa homenagem, mas eu quero dedicar esta homenagem aos estivadores do Pará, aos nossos antepassados que fundaram aquele sindicato em 2 de fevereiro de 1914, aos nossos companheiros aposentados que estão lá naquele estado e os nossos companheiros da ativa que estão essa hora nos porões do navio, e mais a nossa delegação aqui. No conto de fábula, dizia-se que o mestre não ensinava tudo aos seus aprendizes, né? Mas isso foi realmente um conto de fábula, porque eu sou estivador desde 1965 e tive a honra de conhecer o saudoso Pereira Lira, que está aqui representado entre nós espiritualmente, mas na pessoa da sua esposa e de sua filha. E desde aí eu comecei, na minha vida, a ter uma admiração por ele, pela sabedoria que ele tinha, uma sabedoria coletiva. E comecei, dando meus passos na estiva, comecei a tentar aprender alguma coisa sobre previdência social. A previdência social é uma coisa muito difícil e, às vezes, fácil de você entender. Entretanto, quando você vê na televisão que um cidadão sexagenário para frente anda 10, 15 anos na porta das agências previdenciárias tentando se aposentar ou tentando conseguir um benefício, um auxílio-doença ou auxílio-acidente de trabalho, vocês podem acreditar em que é verdade. Porque nós temos um sistema de previdência social nesse país que é dramático. Digo para vocês que é dramático, porque os estivadores do Brasil, eles têm a sorte, os demais portuários, de ter sindicatos atuantes, de ter diretoria realmente. Se cria um cargo de diretor social e esse representante ele vai e procura combater a previdência social. Quando eu digo que aprender previdência social é um pouco difícil, é porque ninguém consegue saber tudo de previdência. A previdência, ela é regulamentada por um decreto, o último que nós temos agora é o 3.048, ele é de 6 de maio de 99. Entretanto, semanalmente sai uma IN, uma instituição normativa, que muda toda aquela regra daquele decreto que você estudou, que você paginou, que você passeou naquele decreto. Então, na verdade, a Previdência Social hoje ela é regulamentada pelas instituições normativas. E tem instrução normativa, como é o caso da IN 95, que ela diz o seguinte: esta instituição normativa não retroage. Não retroage, quer dizer, para não ajudar os trabalhadores. Então, na verdade, a cada instrução normativa que sai, é um cerceamento de direito da conquista que os trabalhadores brasileiros tiveram, não só os portuários, os estivadores, mas é um cerceamento de direito terrível, né? Então, Previdência Social é isso. Quem quiser saber um pouquinho, tem que acompanhar os decretos e essas INs e procurar companheiros para debater, porque é muito difícil. Mas a homenagem justa aqui que foi feita ao Pereira Lira,
Eu falei na fábula, né, que o mestre não ensina tudo a seus aprendizes. É na fábula realmente, porque para a família, eu estava diretor da federação em 98 e eu dei entrada no processo dele de anistia no Ministério do Trabalho e Emprego e, por incrível que pareça, saiu no dia 18 de outubro, o governo brasileiro reconheceu que ele deveria ser anistiado e foi no Dia Nacional dos Estivadores, que é 18 de outubro. Então, Pereira Lira, ele esteve e sempre estará conosco em todos os eventos, todos os encontros que essa categoria ela estiver. Para nós, ele é um monstro sagrado. É a melhor homenagem que eu posso fazer nesse momento para ele. Justa homenagem, companheiro Cícero, companheiro Hilton e a comissão organizadora do nosso congresso, ao doutor Emílio Magro, ao companheiro que eu posso chamar assim, Antônio Carlos, porque esses dois homens, eles foram o divisor de água na prática da colocação da NR29, na formação da NR29. O nosso representante da estiva começou com o companheiro Leones, que está aí no presente, e terminou o mandato do Leones. Eu prossegui na federação e fui indicado pelo companheiro Abelardo e pela Contimaf para representar a estiva na confecção da NR29. O berço dessa NR29, a gente pode dizer orgulhosamente para o Brasil, que é Vitória, aqui o estado do Espírito Santo, nas pessoas do Antônio Carlos pela Fundacentro, do doutor Emílio Magro e do companheiro Luiz Fernando, que deu também uma senhora colaboração para a elaboração desta norma que tanto nós queríamos e que tanto hoje ainda é discutida e não é cumprida nos portos brasileiros. Que foi difícil naquelas alturas mostrar que investir no trabalhador não é custo. E graças a Deus, em 17 de dezembro saiu a portaria 53, que é a norma regulamentadora portuária. Nós esperamos, realmente nós ouvimos aqui atentamente a palavra dos componentes da mesa, a preocupação dos presidentes das 3 federações, né? O Mário colocou essa questão lá do México, que hoje querem o avulso, mas no emprego informal. E essa é a nossa preocupação. O Cícero foi feliz quando disse aqui que antigamente ninguém queria saber de vínculo empregatício e que hoje nós já aceitamos discutir. Muito bem, presidente, nós aceitamos discutir. Mas nós temos que ter o vínculo empregatício como a opção D, até porque hoje nós estamos tentando realizar aqui um congresso de trabalhadores avulsos, e nós viemos aqui para manter a avulsalização desse país entre os trabalhadores dos portos, conferente e os demais trabalhadores estivadores. Agora, naturalmente que o modernismo ele veio para ficar, e nós não devemos aqui chorar o leite derramado, nós não devemos aqui querer que volte, que se retroaja no tempo, que os portos funcionavam assim. Não, nós queremos portos modernos. Agora, nós temos que perseguir juntamente o porto público, como foi bem colocado aqui. Por quê? Porque hoje o porto público, ele é como o céu. Todo mundo quer o caminho do céu. E todos nós, trabalhadores portuários, também queremos o caminho do porto, que é o nosso céu. Então, só existirá operadores portuários, órgão gestor de mão de obra, se existir também trabalhadores avulsos dos portos. Então, nós esperamos que esse 11º Congresso, ele traga realmente propostas em que eleve o nível de discussão da nossa categoria e que nós saímos daqui levando a nossas bases a mensagem de que a estiva está viva e viverá. Muito obrigado. Esta foi a mensagem do homenageado Roberto Correia.
Concluímos assim a cerimônia de abertura do 11º Congresso Nacional dos Estivadores e convidamos a todos para um delicioso coquetel comemorativo na cobertura deste hotel, fica na pérgola da piscina. Boa noite a todos e excelente trabalho nos próximos 2 dias, quinta e sexta-feira. Divirtam-se, 11º Congresso Nacional dos Estivadores.